Para dar início à nossa próxima etapa, nosso próximo bloco do Macro Day 2024, eu gostaria de chamar ao palco Dário Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gustavo Guimarães, secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, e Stephanie Birman, sócia do BTG Pactual, para fazer a moderação desse painel. Muito obrigada a todos. Bom, boa tarde, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Vou começar aqui falando sobre esse tema fiscal. Perguntar aqui para o secretário Dario. Se a gente olhar, né, essa discussão fiscal nesse ano, a gente vê que a previsão, se a gente olhar do superávit primário, né, na verdade, o déficit primário para o ano, se a gente pegar, por exemplo, o relatório Focus, qual que era a previsão do déficit primário para esse ano, em 31 de dezembro do ano passado? Era uma previsão de um déficit de 0,8% do PIB. Se a gente olhar hoje, essa previsão ela melhorou. É um déficit ainda, ou seja, um número ainda pior do que a meta estabelecida, que é uma meta de 0, mas ela melhorou. Agora ela é 0,6% do PIB. Então, a gente poderia ter uma avaliação de que a gente tem uma melhora, né, no fundo, da situação fiscal nesses primeiros meses aí do ano. No entanto, se a gente olha a percepção fiscal, né, o que é percepção fiscal? A gente pode olhar, por exemplo, o Banco Central faz uma pergunta entre as reuniões do Copom para os analistas se a situação fiscal melhorou, piorou, está igual. E se a gente olhar nas últimas reuniões, a discussão, né, ou a resposta dos analistas era no sentido que piorou. E aí a grande discussão é que, bom, embora o déficit para esse ano, né, ou a projeção para esse ano tenha melhorado, o gasto surpreendeu, né? O gasto foi muito forte, principalmente até maio. Em junho e julho a gente vê alguma melhora, mas fica um pouco dessa discussão, né? Há 2 meses atrás era a discussão se, de fato, o governo ia cumprir o arcabouço fiscal. E aí eu queria perguntar para o secretário Dario. Eu queria saber de você, no fundo, esse arcabouço fiscal, ele vai ser cumprido? A gente vai realmente observar essa desaceleração forte dos gastos nos próximos meses, né, de modo a cumprir esse arcabouço? Obrigado pelo convite. Queria agradecer ao André, ao Roberto, e trago aqui algumas ponderações, até me controle no tempo aqui, você me sinaliza. Voltando um passo atrás, né, a gente estava falando aqui de alguns meses atrás. Quando eu fui anunciado no Ministério da Fazenda como secretário executivo, em maio do ano passado, e todas as reuniões até praticamente o fim do ano, o sinal que eu recebia dos meus interlocutores todos, seja do mercado, da imprensa, do Congresso, era de que a meta desse ano era alguma coisa quase impossível de ser cumprida. Zerar o déficit em 24 era algo irreal, era algo... E a gente tem mostrado o contrário. Hoje, inclusive, há uma perspectiva, né, entendo certo questionamento, certa dúvida, mas há uma perspectiva de cumprimento da meta que foi estabelecida. E a perspectiva, ela traz não só o esforço da Fazenda, do planejamento do governo, mas o esforço do país. Veja que, para atingir o resultado que foi previsto, né, desde o começo do ano passado, a gente precisa aprovar as medidas que estão apresentadas ao Congresso Nacional, e como o ministro Haddad disse mais cedo, a gente espera que até o prazo determinado pelo Supremo a gente aprove no Congresso a compensação da desoneração da folha, o que vai nos ajudar muito a cumprir a meta desse ano. Ao mesmo tempo, o que a gente tem visto? A gente tem visto avançar a agenda de revisão de gasto, foi anunciado 25,9 bi, depois de uma reunião com o presidente, o ministro Haddad falou, estava do lado da ministra Simone. A gente precisa dar mais transparência para detalhar esses números.
Foi feito um contingenciamento, muita gente dizia, não, é tabu, não vai ser feito. Foi feito. Sim, não é simples, mas foi feito, com acordo, com articulação. Então, eu diria que a gente segue num bom compasso, talvez a gente não atenda todas e as exatas expectativas que nos são colocadas pelo mercado, em grande medida, que está fazendo as contas de maneira legítima, escrutinando o trabalho da equipe econômica. O que a gente tem de vantagem é um projeto consistente. A gente não vai se desviar desse projeto. A medida provisória do fim do ano, a discussão no Supremo, todo o embate público, ainda que com desgaste político, o desgaste de imagem do ministro, da ministra Simone, isso tem que ser feito. Tem que ser feito não para o próximo ano, para os próximos meses, mas para o país. A gente tem esse compromisso, esse ano a gente mantém a meta que a gente tem estabelecido, vamos cumprir o arcabouço fiscal, como o Haddad já disse, como eu já disse em outras oportunidades, e vamos seguir trabalhando. Não vai ser simples seguir nessa trajetória, esse ano, ano que vem, mas é algo que está calcificado. A gente vai fazer o que for necessário para fazer os cortes, colocar a receita num patamar razoável, né, trazer de novo para um equilíbrio, como a gente já teve no passado, em que a gente tenha despesa e receita equilibrada para que a trajetória da dívida brasileira, no prazo mais rápido possível, venha para um outro patamar. Obrigada. Secretário Gustavo Guimarães, eu queria entender um pouco, assim, pensando no pente fino que vocês anunciaram, de 25,9 bilhões para o ano que vem. Eu entendo que mais detalhes, né, vão ser anunciados, acho que provavelmente na semana que vem, quando vier a PELOA de 2025, mas vocês esperam, se você puder adiantar um pouco, o que poderia dar mais transparência, no fundo, para essas contas. E outro ponto a gente pode esperar algum efeito já nesse ano e que ajudaria na questão, por exemplo, do cumprimento do arcabouço? Então, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com o Mansueto, meu colega de trabalho aqui de luta diária, Dario. Eu agradeço ao BTG o convite. Então, vou complementar, então, aqui, aproveitar a fala do Dario. Né? A gente, como ele colocou, a gente, mais do que até esse equilíbrio entre receitas e despesas, né? Vamos dizer assim, a gente chegando num nível de arrecadação, de equilíbrio, agora a gente passa uma agenda ainda mais intensa na questão da revisão dos gastos, como você colocou. Né? Parte dessa revisão, eu gosto de lembrar, quando a gente fala de revisão de gastos, não é só, né, como você usou a expressão que é popular, do pente fino, ela é importante, ela tem sido feita, ela vai ser anunciada, né, a gente espera anunciar ela já nos próximos dias, né, um pouco para trazer um pouco mais de transparência do que tem sido feito, né, porque muito do esforço, às vezes, ele some dentro dos números. Né, às vezes, uma trajetória de despesa que, às vezes, ela está numa trajetória crescente, mas é uma trajetória menor se ela não tivesse, né, se a gente não tivesse fazendo um trabalho de revisão para atenuar essa trajetória. Então, é tornar isso mais explícito. A gente tem trabalhado, já conversei com a Fazenda, com a Casa Civil, com os outros órgãos da Junta de Execução Orçamentária, que toma as grandes decisões, né, da parte orçamentária financeira, do orçamento da União, para a gente, inclusive, avançar nessa agenda de revisão no sentido não só de dar transparência, eu acho que isso é importante, a gente vai fazer. Você colocou a questão do impacto. Sim, tem impacto nesse ano também, a gente vai mostrar um pouco do que já do que já entrou no orçamento em termos de redução de despesa por conta da revisão, mas, obviamente, os impactos maiores virão e irão compor, inclusive, essa peça orçamentária, né, de 2025. Mas a gente quer avançar nessa agenda, inclusive nesse sentido de que a revisão ela passe, né, que a gente passe a fazer a revisão de forma ainda mais ativa do que tem sido feito. A gente tem incrementado, e a ideia é que todos os órgãos façam a revisão, tem a possibilidade de fazer. Obviamente, não é, né, algum órgão pode não ter espaço para fazer revisão, porque já fez, ou porque já é eficiente o suficiente, mas a gente quer dar essa possibilidade para todos os órgãos participar, e a gente, né, pensando também em formas de incentivar esse processo para entrar de vez na dinâmica, que seja algo institucional, um legado que a gente vai deixar, né, para as finanças públicas do Brasil, é que
a avaliação e essa revisão ela seja feita para que da próxima vez que a gente esteja aqui, você não pergunte se vai ser, você vai me cobrar como a peloa que vocês estão, né, sabem que a gente é obrigado a entregar na semana que vem. Ótimo. Antes de entrar nessa questão da peloa e na parte mais da receita, Mussu, eu queria entender um pouco de você, né? Se a gente olhar hoje, pensando aí nas contas, principalmente do lado do gasto, para encerrar esse ano, acho que se a gente olhar, a Previdência foi, no fundo, o gasto com Previdência o que mais surpreendeu. Teve um gasto ali grande, um crescimento grande com double digits, né, que a gente fala ali nos primeiros meses. O governo chegou a revisar para cima, né, no fundo, esses gastos, teve o bloqueio, foi de 918 bilhões para 923 bilhões. Como é que você vê esses gastos? Eles, ainda na sua avaliação, eles vão precisar ser revistos para cima, e se forem revistos para cima, vai ter que ter algum bloqueio? Como é que você vê isso para frente? Lembrando que no dia 22 de setembro, o governo, né, se os gastos, enfim, ainda estiverem um pouco acima, né, do orçamento, eles vão ter que fazer um bloqueio. Como é que você vê isso? Então, eu acho que o próprio governo fala que no primeiro semestre houve um crescimento muito grande de previdência, de auxílio-doença, que também é um gasto que está ligado à previdência, de um programa de assistência social, que é um salário mínimo que é concedido para pessoas deficientes ou que têm mais de 65 anos de idade, que é o BPC-LOAS. Então, todos esses programas tiveram um crescimento, inclusive seguro-desemprego maior do que o que havia sido estimado. Previdência, no início do ano, o gasto com previdência é muito grande, é quase metade do gasto não financeiro do governo federal. E é um gasto que estava projetado para 908 bilhões na lei orçamentária desse ano, o governo revisou para cima para 923 bilhões. Na nossa conta, talvez ainda seja necessário um aumento adicional, que talvez passe de 930 bilhões. Mas, como o governo tem dito, e eles fizeram uma coisa muito interessante, além do bloqueio contingenciamento de 15 bilhões, que foi feito no dia 22 de julho, o Ministério do Planejamento travou o empenho, que é o sinal verde para os ministérios gastarem da despesa discricionária dos últimos 3 meses do ano. Então, se chegar no dia 22 de setembro e, por algum motivo, for necessário um novo bloqueio ou contingenciamento, tem uma parte do orçamento do último trimestre do ano que ficou já previamente bloqueado para, ser necessário, ter um novo bloqueio. Então, eventualmente, na nossa conta, talvez seja necessário aumentar um pouco mais essa estimativa da despesa com previdência. A gente vai saber nos próximos meses, em julho, a despesa com previdência foi um pouco maior do que o governo estimava, mas parece que teve antecipação de previdência do Rio Grande do Sul. Talvez os secretários aqui possam esclarecer. Mas, dito isso, o importante é o seguinte, é esse compromisso de cumprir com a regra fiscal, porque a gente está num país que, de mais ou menos 1995 até 2015, a gente está falando de 20 anos, o crescimento médio real do gasto público federal, sem juros, crescimento médio real do gasto primário do governo federal foi em torno de 6% ao ano. Como o Brasil não crescia 6% ao ano, a gente já teve no Brasil um aumento forte de carga tributária, e hoje qualquer plano de ajuste fiscal envolve necessariamente o controle do crescimento da despesa. A notícia boa é que a gente é capaz de fazer o controle do crescimento da despesa, mesmo priorizando os programas sociais. Então, toda essa agenda de combater fraude, de melhorar o cadastro para a política social, chegar exatamente em quem precisa, é muito importante. Eventualmente, se isso não for suficiente, a gente vai ter que pensar em algumas mudanças de regras, mas não para limitar o programa social, mas para, de fato, fazer com que os programas sociais cheguem em quem, de fato, precisa. Porque o crescimento, eu dei um exemplo mais cedo, conversando com o ministro Haddad, o auxílio-doença, nos primeiros 6 meses desse ano, o número de concessões teve um crescimento de 42% em relação aos 6 primeiros meses do ano passado. Só que não teve nenhuma tragédia no Brasil, que as pessoas estão, de repente, ficando muito mais doentes. Então, se desconfia que teve um problema ali de controle, que os ministérios, inclusive, estão agora, enfim, analisando, pedindo os ministérios responsáveis para controlar. Então, em linhas gerais, primeiro, a gente tem uma meta para cumprir esse ano. Tem no orçamento, se necessário, espaço para um novo bloqueio ou contingenciamento. Talvez não seja necessário, mas vamos observar. Mas, se for necessário, o governo tem dito que vai fazer. Para os próximos anos, a gente vai ter que entrar mais, como os próprios secretários falaram aqui, nesse controle do crescimento da despesa obrigatória, que a gente está falando, no caso do Brasil, só para deixar claro para todo mundo, de cada R$100 que o governo tem para gastar, 94%, de cada R$100,
mais ou menos R$ 94,00 já está pré-definido. O que o governo tem algum controle, que a gente chama de despesa discricionária, é mais ou menos R$ 6,00 de cada R$ 100,00. É uma parcela muito pequena do orçamento. A despesa programada para esse ano, sem juros do governo federal, é quase em torno de 2 trilhões 180 bilhões de reais, e de 2 trilhões 180 bilhões de reais, o investimento público é mais ou menos 80 bilhões de reais. Então, se a gente realmente quiser controlar o crescimento do gasto e não cortar investimento público, nós todos teremos que fazer um esforço muito maior. Quando eu falo todos, é que envolve não só o governo, mas envolve o Congresso também, de controlar o crescimento dessa despesa obrigatória. Novamente, como o ministro Haddad falou mais cedo, não significa que os gastos terá corte de programas sociais. Não é isso, é controlar o crescimento, porque sem esse controle fica muito difícil o mercado começar a acreditar que as regras fiscais serão cumpridas, não só nesse ano, mas nos próximos anos. E essa dúvida causa impacto em preço, causa impacto em taxa de juros, causa impacto em expectativa de inflação. Então, é muito importante, como os secretários falaram, que fique cada vez mais claro quais são as medidas que virão para mostrar que realmente o governo vai entregar a meta de primário e também o respeito ao limite do crescimento do gasto público federal sem juros, que é 2,5%. Acho que um ponto interessante, mas o que você trouxe é em relação justamente a esse debate sobre as despesas obrigatórias, né? No fundo, se a gente olhar, sei lá, de 2012 para cá, a gente tem um crescimento das despesas, de maneira geral, de quase 3 pontos percentuais do PIB. A despesa discricionária, ela vem caindo, né? Era, sei lá, acho que mais de 2% do PIB, hoje é abaixo de 2%, muito em função, obviamente, desse crescimento das despesas obrigatórias. Mas, se elas são obrigatórias, elas precisam de alguma mudança na lei. Por exemplo, o BPC, né, que tem também surpreendido bastante, como vocês todos mencionaram. Há algum debate, isso já foi tentado no passado, por exemplo, mudar a lei do BPC, por exemplo, na reforma da Previdência, e não conseguiu. Como é que vocês veem hoje o debate fiscal? Como é que está o entendimento, enfim, com o Congresso, uma possibilidade de fazer, de fato, essas mudanças na lei, para que, de fato, a gente tenha uma melhora aí do gasto para frente? Secretário? Eu diria que, mais do que para frente, se a gente olha agora o texto do substitutivo do senador Jacques Wagner, em que há esse acordo com o Congresso de fazer o esforço fiscal para que a gente se mantenha na trajetória correta, hoje nós estamos falando já em ajuste no BPC, hoje, no relatório do senador Jacques, que está em debate no plenário do Senado, ainda que semipresencial hoje. Então, veja que, num curto espaço de tempo, estou dizendo assim, o primeiro ano, a gente fez o esforço de reverter os gastos tributários ineficientes e fazer com que a arrecadação voltasse para a normalidade. Em alguns meses, em 2024, a gente trabalhou rapidamente para que a gente tivesse uma série de entregas que já puderam ser anunciadas em maio. E são entregas que têm um pente fino, que eu acho que é natural, é como escovar o dente, você tem que fazer sempre, mas você tem medidas mais avançadas, eu diria. Talvez não estruturantes para o longo prazo, mas para o médio prazo, que nos ajudam muito. Então, eu até convido quem puder olhar o relatório do senador Jacques, hoje você já tem algumas medidas como exigência de biometria, algumas deduções que vão passar de ser possíveis serem feitas no BPC, para que, de fato, você preserve, como o Mansueto disse, o ministro Haddad disse mais cedo, a intenção original e a eficiência do programa. Porque o BPC ele foi pensado em 88 para que fosse um benefício contra a pobreza dos mais idosos e das pessoas com deficiência. Não dá para se perder isso de vista. O BPC tem esse arranjo, está previsto na Constituição. Agora, se isso está saindo do controle, a gente bota, e essa é a discussão que precisa ser feita fora, muitas vezes, da bolha da discussão governo-mercado. Não é uma maldade conter um programa e buscar a sua gênese, o seu objetivo original, sob pena de prejudicar outras coisas, que não estão previstas no todo, que é o que é possível o país fazer dentro do orçamento. Então, é preciso explicar isso com muita dedicação, né? A gente está contendo o avanço do BPC, o avanço da Previdência, não por nenhuma questão de corte de direito, pelo contrário, é para poder seguir tendo alguma despesa discricionária, que ainda é pequena para o país, para poder ter maleabilidade em outras políticas, para poder manter outras políticas que estão valendo. Então,
é importante dar essa ideia de conjunto. Só para complementar, se me permite, além da discussão que está no Congresso, recentemente tiveram 2 portarias nesse sentido de melhorar. Então, assim, tem uma parte desse trabalho que é possível ser feita pelo Executivo e tem sido feita, né? Então, questões de melhoria, por exemplo, a biometria, como o Dario comentou, o recadastramento, medidas de você, né, toda a política, grande parte das políticas públicas, principalmente as políticas sociais, elas têm um requerimento para você entrar naquela política, que é natural, né? Você tem um público-alvo para atender. Só que, às vezes, o tempo que você faz essa aferição desses critérios, ele leva a pessoas ficarem desenquadradas. Então, assim, quando você reduz e obriga que seja feito, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, poder fazer isso mensalmente, então você tem um ganho aí fiscal sem prejudicar de forma alguma, pelo contrário, né? A gente tem que lembrar que a gente tem um marco que ele permite um crescimento da despesa de até 2,5%, e um pouco do que o Mansueto falou, a gente tem uma disputa dentro do orçamento público brasileiro entre as obrigatórias e as discricionárias. Então, assim, quando a gente fala obrigatórias, né, às vezes vem em mente como se elas fossem, né, tivessem uma importância maior, que não é verdade. As discricionárias são tão importantes quanto as obrigatórias, né? Em algum momento, por algum sentido, se colocou uma obrigação de se cumprir, mas então a gente precisa ter espaço para continuar fazendo políticas públicas, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer políticas públicas novas, às vezes mais eficientes, porque, como o Mansueto colocou, não só cerca de 90% está em políticas obrigatórias, e por isso a importância de fazer a revisão de políticas públicas nessas políticas obrigatórias, mas também grande parte delas tem uma indexação, né, que é própria dela. Só para vocês terem noção, quando a gente pega o cômputo de todas as despesas públicas do orçamento brasileiro, a gente tem cerca de 70% com indexação, quer dizer, com regras de crescimento, cada uma com a sua regra de crescimento. Então, para lidar com essa dinâmica, a gente tem que dar eficiência, tem que fazer essas medidas, tanto pela via legislativa, como o Dario colocou, mas também a gente tem atuado ali pelo Executivo para tentar dar maior racionalidade para o crescimento, como para fechar o ponto que o Mansueto destacou da fala do ministro Haddad, que é importante. Em nenhum momento se discute, né, reduzir a política pública, reduzir a política social, é torná-la mais efetiva, né? Tem políticas que a gente espera que ela reduza ao longo do tempo, e não aumente, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo do Bolsa Família, que é o mais clássico, é uma política que, né, que enfrenta a questão da pobreza, a desigualdade de renda. O que a gente espera? É que a pobreza, que é o objetivo, e a desigualdade de renda reduza ao longo do tempo. Então, é natural que, quanto mais efetivo for esse gasto, ao longo do tempo, a gente tem uma demanda menor por essa política, e aí ela reduza seu espaço no orçamento, porque a demanda é menor, não porque a gente está deixando alguém fora ou alguém esperando na fila. Só um esclarecimento adicional. É o seguinte, um ponto que o secretário colocou aqui, dessas regras de indexação que pega quase 70% do orçamento. Um dos programas sociais mais bem avaliados do Brasil é o Bolsa Família, que não é indexado. No dia que se tomou a decisão que, olha, nós precisamos de um Bolsa Família maior, se aumentou o Bolsa Família, mas não há uma obrigação de reajuste do Bolsa Família todos os anos. Essas políticas de indexação acabam causando um enorme problema na execução do orçamento. Eu vou dar um exemplo. A gente começou esse ano de 2024 com um orçamento da saúde maior do que do ano de 2020 e 2021, que a gente estava no meio da pandemia. Em 2020 e 2021, o orçamento da saúde era mais ou menos 185 bilhões de reais, e o orçamento da saúde esse ano começou em 218 bilhões de reais, porque o governo não tinha opção. Ele teve que aumentar o gasto com saúde porque é vinculado à arrecadação. Mas qual é o resultado disso? Eu tenho praticamente certeza, porque em todas as épocas que eu fui, todos os anos que eu fui secretário do Tesouro, isso aconteceu, vai sobrar dinheiro na saúde. Quando você tem um crescimento tão forte do orçamento de um ano para o outro, o Ministério, por mais eficiente que seja, ele não consegue gastar. Então, essas regras de vinculação, eu sei que isso não é um debate, talvez, que nós teremos mais à frente, mas é importante que todos entendam que, quando a gente cria regra de crescimento automático do gasto, isso traz um enorme problema, não resolve.
Quando, no final do meu mandato como secretário de Tesouro, eu reuni os secretários da Fazenda e perguntei, olha, o que é que vocês têm receio na contabilidade de vocês no final do ano? E todos me falaram o seguinte, olha, o que a gente tem receio é ter um aumento inesperado de arrecadação, que é uma coisa boa. Então, você chega no final do ano, tem um aumento inesperado de arrecadação, deveria ser notícia positiva. Não era, porque os secretários estaduais de Fazenda me falaram o seguinte, se a gente tem um aumento muito forte da arrecadação no final do ano, que não estava programado, a gente tem que correr para gastar com saúde e educação, porque tem um vínculo constitucional. Então, quando se fala de quebrar esse vínculo, não significa que você vai reduzir o orçamento dessas áreas. Na verdade, pode até aumentar, mas você aumenta de uma forma mais planejada, não tem obrigação. Novamente, o programa social mais bem avaliado do Brasil, que é o Bolsa Família, que começou em 2003, ele não é um programa que tem indexação. Então, todo ano no orçamento, o governo decide se terá ou não aumento do Bolsa Família, as regras, mas ele não tem a obrigação de crescer todos os anos. Ótimo. Tentando organizar um pouco desse lado do gasto, no fundo, a gente poderia dividir em 3 fases, né? Uma primeira fase foi essa questão do pente fino, identificar onde realmente poderia ter um corte excessivo de fácil, vamos dizer assim, corte, que não precisasse de mudanças de lei, etc., etc. Uma segunda fase, a gente poderia pensar num redesenhamento do programa, né? Vocês estão falando um pouco dessa história da biometria, um pouco do acesso, mas tem alguma discussão sobre redesenhar, pegar aquele programa que não está sendo muito efetivo e, eventualmente, alocar para um outro lugar? E uma terceira fase, que eu acho que é bem difícil e a gente ainda está longe, mas seria importante a gente discutir lá na frente, é a história da indexação, né? No fundo, mudar a indexação claramente traria, obviamente, tornaria o trabalho de vocês muito mais fácil, mas é muito difícil do ponto de vista de aprovação. Se pudessem comentar um pouco assim dessa primeira para a segunda fase que a gente está nessa questão do gasto. Rapidamente, acho que a gente já abordou um pouco desses temas. A gente tem, primeiro que não tem tabu. A janela está aberta de agora até quando for preciso para colocar as contas em ordem, cumprir o arcabouço, ajustar a trajetória da dívida pública brasileira. Então, eu diria que a primeira parte tem que ser feita, a parte de gestão, ela tem que ser feita sempre. A gente já deu início à fase de alteração legislativa, já mencionei aqui agora, hoje na pauta do Senado, o relatório do Jacques, e acho que a discussão estruturante, né, que tem uma pressão enorme sobre isso, sobre indexação, né, que também se reflete nos pisos de saúde e educação, isso tem que ser feito, eu diria, no tempo correto. A gente usou o primeiro ano para botar a receita para dentro, estamos usando o segundo ano para preservar as decisões do primeiro ano, fazer a disputa necessária com o país à frente e começar a revisão de gasto e ancorar o fiscal. Sempre é tempo de a gente seguir fazendo esse debate. Então, não se trata de fez pouco, falta, ainda não fez. A gente está num trabalho intenso de ir cumprindo o cronograma. Vamos cumprir o cronograma de entregar a lei orçamentária semana que vem, já com parte importante de revisão de gasto, mas ainda um pedaço a fazer. Eu reconheço isso, tenho dito isso publicamente, e o desafio é grande, como é grande nas outras frentes da Receita, o conflito se torna aparente e é preciso lidar com isso. O tempo de lidar com o conflito não é o tempo da equipe econômica do governo. A gente gostaria de estar fazendo todas essas alterações e algumas outras antes. Agora, a gente está discutindo no Congresso, no Supremo, a gente tem que dar o tempo, tem o tempo dos acordos. Então, ainda que a gente também tenha essa vontade, nós temos que dar o tempo da democracia e fazer o que é possível, né, nesse tema e em outros. Complementando, sobre a agenda de revisão, como eu tinha comentado, ela é ampla, complementar, né, e ocorre de forma paralela, vamos dizer assim. Né? Então, às vezes, você intensifica mais um momento, eu acho que é um pouco do que o Dario está colocando, a gente tem algumas vias de trabalho, né? São sempre janelas de oportunidade. Você tem oportunidade, né? Você tem disposição, oportunidade agora de fazer o que a gente chama de revisão vertical, que é um pouco que você comentou, do pente fino, vamos pegar cada política e tentar, né, pegar se tem evasão, se tem algum equívoco na própria operacionalização da política, etc., fraudes, e a gente está fazendo isso de uma forma bastante intensificada agora. Mas você tem outras vias. A gente fez, né,
tem feito também na questão dos gastos tributários, que é a parte mais de receita, mas que também é revisão de gastos, né? São renúncias que a gente sabe de receitas, né? A gente está dizendo aí que hoje a gente tem cerca de 6% do PIB em subsídios financeiros, creditícios e tributários, então tem toda uma agenda também caminhando nessa linha. Você tem, como você colocou, o Dario colocou aqui, de forma mais estrutural, né? Você tem a possibilidade de modernização de algumas vinculações, né? Tudo depende de como essas vias estão interditadas ou não para esse tema ele avançar. Mas ele tem avançado, é importante. Tem um ponto aqui que gostaria de destacar também, todo o trabalho que a gente fez e tem feito em precatórios. O primeiro é trazer a transparência para precatórios, que são as sentenças judiciais, as requisições de pequeno valor, quer dizer, que o polo é a União. Isso é política pública também. Então, a gente está pagando a política pública, talvez, para o canal não adequado, que é a via judicial. Então, a gente primeiro traz a transparência, a gente conseguiu, né, o STF deu uma decisão que nos deu um tempo para poder fazer esses avanços no tratamento de precatórios. A gente tem um grupo de trabalho, né, um comitê, na verdade, de ministros, que a gente tem um grupo de trabalho abaixo, Fazenda, Planejamento e AGU. Então, né, tem todo um trabalho para reduzir esses precatórios, entender de onde eles estão nascendo. O que acontece? No geral, a gente olha muito para os grandes riscos fiscais judiciais. A gente está olhando, né, para aqueles que estão, as bombas atômicas, né, que estão nos Supremos, no Supremo e nos superiores tribunais, mas passa, né, vários problemas menores judiciais que, somando tudo, o que a gente tem observado nos últimos anos? Uma média aí de 100 bilhões de precatórios, quando eu pego precatórios e RPV, então sentenças judiciais, que é um valor, eu costumo, né, eu gosto sempre de destacar isso. O Mansueto colocou aqui que, com todo o esforço do governo, todo o esforço que a gente faz para fazer investimento público, a gente está falando da ordem de 80 bilhões. Quer dizer, um esforço, né, grande, para a gente ter um espaço de 80 bilhões para fazer investimento. Por outro lado, a gente está tendo uma saída de pagamento de precatórios de 100 bilhões. Então, a gente precisa entender esses precatórios, resolver eles na origem, para que eles se reduzam ao longo do tempo, e isso também está nessa agenda de revisão de gastos, porque sentença judicial é gasto também. Ótimo. Pensando um pouco, assim, saindo um pouco dessa agenda de gasto e pensando um pouco no orçamento de 2025 que vocês vão apresentar na semana que vem, todo mundo espera, né, que alguma medida de receita também vai precisar ser anunciada de forma a tentar, de forma a cumprir a meta, né, de 0% que vocês têm para o ano que vem. Vocês estão trabalhando nessas medidas de receita? O que a gente poderia esperar? Eu sei que ninguém está adiantando isso. Acho que tem um desafio. Quando foi anunciada a história do PIS/COFINS, ali no início do ano, teve muito... acho que não foi algo que foi bem recebido, que mostra que, no fundo, é um desafio. No fundo, há um desafio para cortar, um desafio para arrecadar. E, se vocês puderem comentar um pouco sobre esse orçamento que vai ser anunciado semana que vem. Eu reforço, a mensagem principal é que a gente tem um projeto consistente. A gente não vai abrir mão de equilíbrio fiscal. Então, não dá para dizer, como já disseram em algum momento, que está se surpreendendo. Não se surpreendam com a busca, né, liderada aqui pela equipe econômica do governo, de buscar o equilíbrio fiscal. A gente sabe quais são as externalidades, quais são as consequências para o país, para o mercado, para a iniciativa privada, para a consistência de longo prazo. Então, a gente não tem o que fazer. Nós vamos seguir no mesmo projeto consistente que a gente iniciou ano passado. O esforço que vai ter que ser feito de 24 para 25, para que a gente feche o orçamento, é menor do que foi feito de 23 para 24. E a gente passou por esse processo. De 23 para 24 foram aprovadas as leis necessárias, com muito ceticismo. A gente tem vencido isso. Olhem os resultados, assim, não está ainda totalmente de acordo com o que a gente gostaria, acho que ainda falta uma milha final, que a gente está justamente trabalhando nisso, mas todo o processo durante o ano mostra o compromisso que a equipe econômica e o próprio governo, o próprio presidente, tem com o fiscal. A gente tem que apresentar até sexta-feira que vem a peça orçamentária de 2025, novas medidas de receitas vão vir numa quantidade, numa intensidade, né, menor do que a gente apresentou ano passado,
E isso vai precisar ser contextualizado com a conjuntura política atual. Então, para que a gente consiga aprovar as novas medidas de receita, é preciso que a gente também siga discutindo medidas de despesa, para que a gente mostre que há um esforço coletivo do país, mas sem esconder o sol com a peneira, porque a gente, de fato, precisa seguir nesse esforço. Fizemos um esforço grande em 24, de 23 para 24, e semana que vem a gente mostra, com o detalhamento da PILOA, o esforço que vai ter que ser feito para 25. Ótimo. E o CARF, no fundo, que vocês mesmos reconhecem que tem desapontado um pouco, provavelmente isso que não é receita esse ano vira o ano que vem, mas provavelmente um pouco depois. Isso, o detalhe do CARF, a gente tem avançado do ponto de vista de gestão dos julgamentos do CARF. Isso, sem dúvida nenhuma, se a gente pega os números, o que o CARF não funcionou nos últimos anos, dada a sua privatização, ele voltou a funcionar, com regras, inclusive, muito boas para os contribuintes. O que a gente não tem visto na dinâmica que a gente esperava é a entrada de receita, de pagamento. Então, isso pode se dar por dois motivos. Pela aposta na judicialização, e aí natural, não tem nenhuma crítica aqui, mas a gente vai ter que seguir discutindo no judiciário, com a PGFN, para além do CARF e da Receita. E o outro pode ser só o tempo das coisas, porque o julgamento no CARF, ele demanda que o processo vá para a instância da delegacia da Receita, que notifica a parte que tem um prazo de 90 dias para fazer as opções do pagamento sem incorrer em juros e multa. Então, a ver, mas sem negacionismo e sem forçar aqui as interpretações, é preciso acompanhar até o próximo bimestral para que a gente confirme ou não, e pode ser que não confirmemos, os números do CARF. Para o ano que vem, a gente tem uma previsão de CARF, é um pouco menor do que foi desse ano, a gente não leva, então, tudo para o ano que vem, dado que a gente tem visto uma dinâmica que não corresponde ao que a gente esperava, mas segue tendo, com ajuste para baixo, uma previsão para o ano que vem. Uma última dúvida que fica aqui é caso vocês realmente conseguiram surpreender, né, do ponto de vista de se aproximar da meta desse ano, né, sem falar sobre discussão do gasto, etc., vocês realmente se aproximaram. Mas caso a gente chegue lá no dia 22 de setembro e ainda haja uma distância, vamos dizer assim, né, porque depende de receitas, depende de uma série de coisas. A ideia lá na frente seria mudar essa meta, porque se a meta não é cumprida, no fundo tem os gatilhos, né, que são acionados, reduz gasto para 2026, etc. Tem alguma discussão nesse sentido? Vou correndo o risco de monopolizar um pouco aqui e responder rapidamente. Veja, o que a gente tem feito, e a gente acredita nisso, se aprovada a compensação do Senado e na Câmara, e levado o acordo ao Supremo até o dia 11 de setembro, que é o prazo colocado, a gente tem total condições de cumprir a meta esse ano. Veja que a gente tem um impacto que já está lançado, já está machucando a contabilidade pública, da desoneração dos municípios, que não estão pagando os 20% sobre folha, dos setores que não estão pagando já durante todo o ano os 20% sobre folha, e do PERSE, que tem uma previsão de 4 bi no orçamento de renúncia, nós estamos realizando, por declaração das empresas, uma renúncia maior. Contabilizado, na linha do que o ministro disse, nós temos 40 bi de renúncia, que não estava prevista no orçamento. E o nosso contingenciamento foi de 3,8 bi, por falta de receita. Então, compensados esses valores, nós temos total condição de cumprir o arcabouço fiscal e a meta colocada. Então, esse é o nosso... Assim, o que me compete te responder é que toda a intenção, todo o trabalho da equipe econômica do governo é para cumprir a meta esse ano, aprovar o acordo da compensação dos setores e dar tranquilidade para o fiscal. Esse é o nosso plano de voo, nós não vamos mudar. Ótimo. Só para, eu acho, complementar, né, é importante essa discussão, tanto a questão do encaminhamento da PELOA quanto o cumprimento da meta, né, o Executivo sempre trabalha para... Assim, nós temos que cumprir a lei, né? A lei está dada, a meta é uma lei, né? Aí você está colocando uma discussão de alterar a meta, que é uma discussão legal, que teria que passar pelo Legislativo. Então, assim, a gente não... Essa hipótese, né, ela não é a nossa hipótese básica, né? A gente está, como o Dario colocou, o Mansueto fez questão de lembrar,
a gente, além do... Né, tanto é que a gente fez um bloqueio agora, que não é simples, né? Eu costumo dizer, às vezes você olha um número, a gente está falando, quando o Mansueto colocou aqui os números do orçamento, aí a gente fala de trilhões, né? Eu estou falando, tenho 5 trilhões, metade disso é primário, e aí quando eu falo um número de 15 bilhões, ele parece pequeno. Nessa altura do ano, a gente estava falando de 15 bilhões num universo que a gente tinha naquele momento de 65 bilhões. Né? Então, só que além desse bloqueio de 65, quer dizer, sobraram 50, que foi tentando trazer em números aqui, ficou 50, né? Disponíveis, né? Que são aquelas despesas discricionárias que você teria até o final do ano. O que a gente fez foi, liberou 17 para serem utilizadas nesses 2 meses, para ter, né, essa dinâmica, a gente entender os riscos e não ter essa dependência, uma necessidade extrema de uma mudança de uma meta, por exemplo. Então, assim, a gente tem trabalhado nesse ínterim, a gente continua trabalhando tanto pelo lado das receitas quanto pelo lado das despesas, para não ter essa necessidade de fazer um novo bloqueio, contingenciamento, mas acho que a mensagem importante é: temos instrumentos, temos formas de atingir a meta e vamos fazer tudo possível para que a gente cumpra a meta desse ano. Perfeito, a mensagem clara. Mansu, eu queria perguntar para você, né, se a gente olhar, a gente discute muito a trajetória da dívida, né, pensando aí nos próximos anos. Quando a gente olha, por exemplo, nem para pegar o nosso cenário, né, mas para pegar o relatório Focus, a dívida esse ano atinge 78% do PIB, mas ela sobe aí nos próximos 10 anos em torno de 10 pontos percentuais. O cenário do Focus é mais pessimista do que, vamos dizer assim, o do governo, mas mesmo cumprindo a meta, né, se for zero no ano que vem de déficit, e aí um pequeno superávit nos próximos anos, ainda a gente teria uma dificuldade de estabilizar a dívida. Como é que você vê esse cenário para a gente estabilizar a dívida? O que seria necessário para a gente chegar para a gente se aproximar desse cenário da estabilização? Então, na própria projeção do governo, do relatório do Tesouro Nacional de março, de projeções fiscais de médio prazo, que por sinal é um documento muito bom, o governo projetava que a dívida cresceria e bateria 79% do PIB, ficaria mais ou menos em torno disso. Só que era com as metas de primário antigas. Como reduziu as metas de primário para 2025 e 2026, e como a taxa de juros está maior do que se esperava, possivelmente nesse governo a gente deve ter um crescimento da dívida ali em torno de 10 pontos do PIB. Pode ser um pouquinho menor, pode ser um pouquinho maior. A dívida do Brasil, a dívida do setor público do Brasil, no final de 2022, era 71,7% do PIB. Talvez a gente termine esse governo com a dívida na casa de 82% do PIB, ou então um pouquinho acima de 82% do PIB. Mas o importante é o seguinte, o que o mercado vai olhar muito é, olha, tudo bem, mas daqui para frente, em que momento a dívida do Brasil atinge um ponto máximo e começa a cair? Então, o fundamental para o Brasil recuperar grau de investimento não será o tamanho da dívida, será a trajetória da dívida. A Índia, por exemplo, tem uma dívida que é maior do que a do Brasil e a Índia tem grau de investimento, porque a trajetória da dívida da Índia é cadente. Então, vai ser muito importante, com todas essas medidas que virão aos poucos, a gente conseguir enxergar em que momento a dívida do Brasil começará a cair. Só lembrando, quando a gente aprovou o teto de gasto no governo Temer, o teto também não era consistente, porque o teto, para ficar de pé, teria que ser aprovado várias outras reformas, dentre as quais a Previdência. Então, a Previdência foi aprovada em 2019, que é uma reforma super difícil em qualquer lugar do mundo, mas foi aprovada depois de 3 anos de debate. Tem um ponto importante que os secretários colocaram aqui, que é o seguinte: aos poucos, quando você coloca um debate na mesa, vai mudando a percepção de todos os políticos e de muita gente da necessidade daquelas medidas. Então, reformas que são difíceis, como, por exemplo, a reforma da Previdência, é uma reforma difícil em qualquer lugar do mundo. O Brasil aprovou uma reforma da Previdência no início de governo sem base política. Então, várias dessas reformas que a gente está falando aqui, se bem explicadas, aos poucos, a sociedade e o Congresso vão aceitar. Por exemplo, o Brasil é um dos poucos países do mundo, talvez o único, em que o seguro-desemprego aumenta quando o mercado de trabalho está muito bom. Quando o mercado de trabalho está ruim, o seguro-desemprego cai. No mundo todo é o contrário. O seguro-desemprego aumenta quando o mercado de trabalho está ruim. No Brasil, não. O seguro-desemprego aumenta quando o mercado de trabalho está bom, porque fica uma rotatividade muito maior. Então, possivelmente, no futuro, tem que se discutir, olha, qual é uma regra melhor para a concessão do seguro-desemprego. Então, acho que tem uma série de coisas para serem feitas, mas a questão da dívida é, mesmo terminando esse governo com a dívida que
que crescerá, vamos supor, 10 pontos do PIB, 82% do PIB em 2026, é um cenário de crise fiscal? Não, porque a gente pode terminar esse governo com a dívida em 82% do PIB, mas você ter várias medidas aprovadas que sinalizam que essa dívida vai atingir um patamar máximo e vai começar a cair. Então, o importante, seja nesse governo e no próximo, é a gente conseguir adotar medidas estruturais que a gente consiga enxergar que, olha, lá na frente a dívida começará consistentemente a cair. Só um breve comentário, Mansueto, me permita. Eu acho que essas medidas estão colocadas. O arcabouço fiscal, com o crescimento que tem um teto de 2,5% real ao ano, naturalmente ele vai fazer com que a trajetória da dívida se altere no longo prazo. O que a gente tem feito, apertando as metas, é fazer com que isso se antecipe. Então, esse debate está colocado. Todo o debate de gasto tributário, ou parte do debate sobre gasto tributário, também está colocado. Então, nós estamos olhando para o longo prazo. A desoneração da folha de pagamento, que a gente tem uma crítica de mérito para além da forma, tem um prazo para acabar. Nós estamos fazendo um acordo para que ela acabe em 27. O PERSE, ele tem um prazo para acabar. Então, são gastos tributários que a gente foi tendo que lidar e que não acabaram no tempo que a gente gostaria, porque o presidente vetou, a gente revogou, mas estão pactuados para acabar. Então, a sinalização de médio e longo prazo está sendo feita, seja pelo arcabouço fiscal, seja pela revisão de gasto tributário, com toda a sensibilidade política que tem que ter. Então, assim, estou muito alinhado e já dizendo que o nosso compromisso é com essa reversão da trajetória da dívida. O que a gente não pode perder de vista é o contexto político. Nós passamos 10 anos no Brasil uma situação muito difícil. Ninguém mais quer esse nível de polarização política, esse volume de déficit primário que a gente faz ano após ano. Nós precisamos mudar isso. E estamos conduzindo com toda a sensibilidade política, domesticando a polarização, fazendo os gestos necessários para os vários setores, com tempo, com phase-out, para que a gente chegue nesse objetivo. Esse é o objetivo que a gente busca. Vou ser bem rápido, estou vendo que tem pouco tempo, mas eu gostaria só de lembrar que o nosso guia é a trajetória da dívida pública, né? É isso que está por trás de todo o conjunto das regras fiscais. Então, quando a gente está falando aqui de déficits cada vez menores, neutralidade e depois superávites, é uma das formas de tornar essa dívida sustentável. A gente tem que lembrar que a Constituição prevê a sustentabilidade da dívida e a gente tem a nova, né, a Lei Complementar 200, que é o novo arcabouço, que também prevê a sustentabilidade da dívida. Então, todo esse trabalho que é feito, que é diário, é para a sustentabilidade da dívida. Mas a gente sabe que tão importante quanto a trajetória, né, de resultados primários para essa sustentabilidade é a credibilidade da política econômica, é a credibilidade da área econômica, é a credibilidade, em última instância, do governo. Então, tão importante quanto para a gente não só alterar, né, não ter condição de reduzir a Selic, mas reduzir a taxa de juros estrutural da economia, a forma como baratear, a forma como o Tesouro vai refinanciar o déficit, é isso que a gente busca. Então, assim, é um trabalho não só de curto prazo, no sentido de atuar para que a gente cumpra o que está nas leis, no que está nas leis de diretrizes orçamentárias, que é essa trajetória, mas mais do que isso, é trazer credibilidade, que a gente está fazendo todo o esforço pelo lado da receita e despesa para que a sustentabilidade ela venha, porque o efeito na trajetória da dívida pública é muito maior pelo lado dos juros do que pelo lado do déficit em si. Então, quando a gente cumpre essa trajetória, mais do que o efeito direto desse gasto menor na dívida, é um pouco do que o Mansueto colocou para o caso da Índia, é a credibilidade da política econômica, quer dizer, estão no caminho certo, vão continuar no caminho certo, então, assim, esses juros podem, né, de longo prazo, reduzir, e aí a gente tem um impacto muito maior nessa sustentabilidade, que a gente espera que, né, em breve ela se torne cada vez mais real para a economia brasileira. Uma última pergunta, também nosso tempo já terminou, mas eu queria dar só a oportunidade para o secretário Dario falar um pouco sobre a renegociação da dívida dos estados. Você explicava, no fundo, da dificuldade que tem com os estados e que, no fundo, o projeto seria aumentar a capacidade dos estados pagarem, porque o cenário alternativo poderia ser não ter o pagamento. Veja, é importante compatibilizar essas visões. Eu tenho recebido muita pergunta sobre o projeto e a discussão da dívida dos estados. Primeiro que tem um dado da realidade, todo mundo aqui vai concordar comigo, que é a melhor forma de
reduzir a dívida dos estados é os estados pagarem a sua dívida. Tem estados pobres, estados com pouca capacidade econômica, de arrecadação, que pagaram a sua dívida. Agora, nós estamos falando de 5 estados, são 5 estados que são os maiores responsáveis pela dívida que tem com a União. Evidentemente que uma posição de tesouro, Mansueto sabe disso, posição técnica é totalmente contrária a abrir mão dessa previsão de recebimento de receita por parte do governo federal. Agora, tem um outro dado da realidade que a gente não pode esquecer. Esses estados, com exceção de desses 5 estados, paga em ordem, os outros 4 não pagam a dívida. Então, nós estamos tratando, assim, não pagam por uma série de questões, liminares, na justiça, questões de regime de recuperação fiscal e descumprimentos e não atingimento de critérios, passa por revisão administrativa. Então, hoje, existe um fato, essa dívida não é paga. Então, o que a gente vê do lado da política é, muitas vezes se diz, essa dívida que foi acumulada, ela não é pagável, ela não só não é paga, como não é pagável no futuro. E a gente viu, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, algo que ganhou um apelo grande, que é o perdão da dívida, que é o extremo oposto do que esse escrutínio corretamente me coloca. Então, o papel do ministro Fernando Haddad na discussão com o Congresso é achar um caminho que, primeiro, viabilize o pagamento. A gente precisa que esses estados que não pagam comecem a pagar a dívida. E, segundo, que a gente evite o impacto tanto primário, que não tem, quanto diminuir o impacto fiscal, o impacto nominal, que é o que pode, de fato, ter com a redução dos juros. Então, evitar que a gente tenha perdão de dívida, evitar que a gente tenha o embarrigamento dessa dívida por liminar ou por outros mecanismos, esse é o objetivo. A gente precisa retomar esse pacto federativo e começar a receber dos estados. Bom, queria agradecer pelo esclarecimento ao secretário Dario, o secretário Gustavo Guimarães, o Mansueto Almeida. Obrigada pela presença de todos.